Fala, brothers! Galera, olha só agora, trigonometria no amigo, triangulinho retângulo, máquina, vem comigo. Então, olha só, para a gente poder relembrar primeiro, pessoal, triângulo, pessoal, olha só. Esse aqui é o triangulinho retângulo, né? Aquele que tem um angulinho aqui, ou seja, um ângulozinho de 90 graus. Olha que coisa linda, né? Irmão, tem o triângulo retângulo, né? No triângulo retângulo, cada lado vai ter o quê? Um nome, não é verdade? Olha só, primeiramente o maior dos lados, que é o lado que está oposto, ou seja, oposto de frente ao ângulo de 90 graus, que é chamado aqui de hipotenusa, tá aí, hipotenusa. Os outros lados do triângulo retângulo são classificados, são chamados de catetos, máquina. Então tem aqui cateto, e esse aqui também é um cateto, olha só, cateto. Só que aí é o seguinte, aqui nós vamos começar a estabelecer relações com os ângulos, tá bom? Seguinte, aí, no caso, né, não vou trabalhar com o de 90, mas com outros ângulos aqui no caso, que são os ângulos agudos. Lembra o que é um ângulo agudo? Você tem lá o ângulo reto, 90 graus. Se eu der uma diminuída nele aqui no caso, ou seja, ficou menor do que 90, teremos um ângulo agudo. Então aqui nós temos dois outros ângulos que são ângulos agudos. Então vou fazer o seguinte, esse aqui eu vou chamá-lo de ângulo alfa, vamos chamar de alfinha aqui, ângulo alfa. O outro lá em cima eu vou chamar de beta, galera. O que acontece? Existem algumas relações que são chamadas de razões trigonométricas. Guarda esse nome aí, vamos deixar aqui, nós teremos elas, olha só, razões trigonométricas. Vamos pensar um pouco comigo aí. Palavra razão, né? Razões vem da palavra razão, ou seja, lembra divisão. A ideia de ser trigonométrica está em trigonometria, né? Trigonométricas. O que acontece? Nesse primeiro momento aqui, nós teremos três razões trigonométricas. A primeira delas aí, nós a chamaremos de seno, galera, beleza? Mas como é que eu vou estabelecer isso? Vem cá. Você não tem lá o cateto? Tá lá o cateto, né? Os catetos estão lá super de boa, tranquilaços. Só que é o seguinte, o cateto ele pode trocar de sobrenome. Ou seja, vai ter um sobrenome. Cateto é cateto. Só que ele vai receber sobrenome. Em alguns momentos ele é chamado de oposto, em outros momentos adjacente. Se você é um cateto, você não é oposto a vida inteira, nem adjacente a vida inteira. Vai depender de quem é a sua referência. Por exemplo, se eu for trabalhar com alfa aqui, o que acontece? Esse cateto aqui ele é chamado de cateto oposto. Mais um detalhe, quando eu relaciono com o ângulo alfa. Esse cateto aqui, como é vizinho dele, ele é chamado de cateto adjacente, galera. Quando eu relaciono com o ângulo alfa. Agora, se eu mudei o ângulo que eu estou relacionando, eu vou mudar o sobrenome dos meus catetos. Então, olha só, o que acontece? Se eu trabalhar com o ângulo beta aqui, beta, mudou tudo. Esse cateto aqui, ele passa a ser um cateto oposto ao ângulo beta. Ele passa a ser um cateto oposto ao ângulo beta. Você entendeu a ideia? Então é o seguinte, quem manda em ser oposto adjacente é o ângulo, galera. Então, por exemplo, esse cateto ele é oposto quando eu trabalho com alfa. Só que ele é adjacente quando eu trabalho com ângulo beta. Então você vai pensar assim, se é oposto a vida inteira? Não, depende do ângulo. É adjacente a vida inteira? Não, depende do ângulo. Em cima disso nós temos as razões trigonométricas, que serão três razões aqui nesse primeiro momento. Máquina, primeira razão trigonométrica que nós teremos, ela vai ser chamada de seno, galera, seno. Agora é o seguinte, nunca fica assim, eu tenho um seno. Beleza, você tem um seno. É a mesma coisa falar com vocês que eu tenho uma metade. Você fica, putz, metade do que ele tem? Não, agora eu tenho um triplo. Meu Deus, ele tinha metade, agora tem triplo. É a mesma coisa do seno, você tem que especificar.
do que você tem. Então, por exemplo, aqui, ó, eu especifico, ó, vou abreviar seno, S-E-N, seno de quem? Eu escrevo o ângulo, entendeu? Eu tenho que escrever, no caso ali, seno de um ângulo. Que ângulo, no caso, né? Você escreve na frente. Então, seno de um determinado ângulo. Como que determina o seno do ângulo? Você vai fazer a seguinte divisão. Você vai dividir o cateto oposto ao ângulo. Você vai pegar lá o valor do cateto oposto ao ângulo e você vai dividir pela hipotenusa, galera. Cateto oposto pela hipotenusa. Então é a formulinha para você conquistar o seno. Você tem lá o ângulo, você vai achar o seno dele, cateto oposto pela hipotenusa, tá bom? Isso aqui lembra muito a ideia, né, de onde que nasce, que todo ângulo vai ter um seno, valor para seno. Como é que os caras descobriram isso? Pegou um triângulo retângulo, aí reparou, nossa, independente do tamanho do triângulo, se ele tem um ângulo aqui de 3 graus, se eu divido o cateto oposto pela hipotenusa em qualquer triângulo que tem um ângulo de 3 graus, sempre dá o mesmo valor. É uma constante, um número que é fixo lá, entendeu? Aí eu vou até mostrar no final da aula alguns ângulos que são assim notáveis, ou seja, mais importantes do que os outros em relação a isso. Tá lá a ideia do seno, beleza. Mas agora, qual que é a outra razão trigonométrica? A outra razão trigonométrica é chamada de cosseno, que nós podemos abreviá-la assim, ó, cos, e aí você coloca o nome, cosseno do quê? Cosseno, para você determinar, você faz isso aqui, ó, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, lance aqui, ó, do cosseno, você pega o valor do cateto adjacente ao ângulo, ou seja, vizinho lá, adjacente, e divide pela hipotenusa, galera, tá bom? Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, perfeito? E tem a outra razão trigonométrica maravilhosa aqui, maravilhosa é ela, olha só, que vai ser a amiga tangente, máquina, tangente, né? Tangente, olha só. Tangente nós podemos abreviá-la, podemos deixar TAG ou só TG, tá bom? Tangente do ângulo. Como é que eu determino a tangente? Você vem aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, para determinar a tangente, você dá coca, né? Ou seja, cateto oposto ao ângulo, cateto oposto. Então, você olha lá o ângulo, oi, cateto, oi, tudo bom, cateto? Olha o cateto oposto ali. E o adjacente aqui do ladinho, iha! Olha só, cateto oposto, cateto adjacente. Tem uma outra ideia também, para a gente brincar aí com a tangente, que você pode pensar também, outra relaçãozinha. A tangente do ângulo, você pode montá-la assim também, ó. Tangente do ângulo nada mais é do que o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, ok? Então você pode utilizar essa relação também. Galera, agora como é que eu vou lembrar disso, né? Meu Deus, como é que eu vou lembrar disso aqui? Máquina, para você lembrar, soca, hã? É, vem cá, ó, cá, e agora para fechar, toa, soca, toa, máquina, olha só, meu Deus, que é isso? Vem cá, que ridículo, olha só. Para você jamais esquecer nessas relações, você, ó, soca, à toa, ou seja, seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente, soca à toa, seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Beleza até aí? Agora é o seguinte, tem alguns ângulos que eu tenho que saber, tenho que ter noção do seu seno, cosseno e até da sua tangente também. Esses ângulos, galera, são chamados de ângulos notáveis. Então vem aqui comigo, nós teremos os ângulos notáveis, ok? São ângulos que eu tenho que ter noção do seu seno, cosseno e tangente. Galera, olha só, brother, vamos colocar uma tabelinha aqui para ficar um pouco mais simples para a gente poder entender, tá bom? Deixa uma tabelinha. Nossa, que tabelinha, né? Ok? Tabela, ou seja, tabela. Tá linda, tá maravilhosa. Meu Deus, olha só que ridículo. Então aí, tabela, tá linda,
tá? Maravilhosa, por isso que chama tabela. O que vai acontecer aqui? Essa tabelinha é para a gente lembrar do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos notáveis. São ângulos que vão ter uma importância um pouco maior. Vamos lá. Quem são esses ângulos, galera? São os ângulos de 30 graus, 45 graus e de 60 graus. No caso aqui, o que eu vou colocar deles? O seu seno, o cosseno e a tangente, galera. Beleza? Ok? Vambora? Gente, assim, eu não sou nenhum cantor e tal, né? Mas a gente até esforça aqui. É ridículo? É ridículo. Ó, você vai vir aqui, ó, na musiquinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vai vir comigo, ó, vamos ensaiar. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2. Todos sobre 2. Raiz em todos menos no 1. Raiz em todos menos no 1. Tá bom? E a tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vamos cantar? Ó? Vamos lá. Olha só, bem ridículo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3 de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Uhul! Máquinas, tá aí. Agora, um último detalhe aqui para a gente poder refletir, pensar um pouco. Olha só isso aqui. O seno de 30 é meio. O cosseno de 60 também é meio. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Vamos colocar uma nuvenzinha aqui para a gente pensar. Ó. O seno de 30 teve o mesmo valor do cosseno de 60. O seno de 45 tem o mesmo valor do cosseno de 45 graus, máquina. Agora, o seno de 60 é o mesmo valor do cosseno de 30. Seno de 60, o mesmo valor do cosseno de 30 graus. Agora, o seguinte, qual que é a lógica disso aqui, irmão? Olha só, tá vendo que se eu somar esses dois ângulos que eu estou comparando, sempre dá 90 graus? Onde eu quero chegar? Vamos lembrar aí, geometria plana. Somei dois ângulos, deu 90, eles são chamados de ângulos complementares. Então, se eu tenho dois ângulos, que a soma entre eles dá 90 graus, olha que doideira. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Por exemplo, seno de 1 grau é igual ao cosseno de 89, porque a soma dos dois dá 90. E tem hora que acontecem nas questões o seguinte, forneceu para mim lá o seno de 10 graus. Eu falo, putz, me deu o seno de 10. Eu preciso do cosseno de 80. Irmão, seno de 10, cosseno de 80. Eles são iguais. É a sacada dos ângulos complementares, tá bom? Então, máquina, é isso. Tá aí, momento para você tirar aquele print, olha só, 1, 2, 3, pronto, ok? Então a ideia aí de ângulos notáveis, trigonometria no triângulo retângulo envolvendo as razões trigonométricas. Falou, brothers, até a próxima!